Olá, bem-vindo à disciplina de Segurança da Informação. Eu sou o professor Dionísio Machado Leite Filho. Prevenção de ataques, unidade 2, vírus e malwares. Então, nós vimos questões sobre criptografia, e aí nós vimos questões de autenticação e autorização, e a gente entra num ponto que é relacionado às ameaças. Então, num primeiro momento, a gente estava olhando como impedir, né, ou como fazer uma restrição de acesso com base em usuários, ou uma lista de usuários, né, que podem fazer acesso e a autenticação dos mesmos. Agora, a gente passa a ter uma perspectiva sobre, tudo bem, eu não consegui ter esse controle por algum motivo lá, e aí dentro dessa ausência de controle ou dessa falha da minha política de segurança, ocorreram algumas ameaças, né? Ou seja, softwares foram instalados em uma determinada máquina, e aí esses softwares eles podem causar danos tanto à disponibilidade de serviços, quanto à confiabilidade das informações, quanto à integridade dos dados. Então, do que se trata uma ameaça, né? Então, ameaças são qualquer causa potencial de um incidente indesejado, que caso se concretize, possa resultar em dano aos dados de um computador. Então, essas ameaças, elas podem ser exploradas tanto no domínio de software quanto no domínio de hardware. E aí essas falhas de software e hardware, elas podem conduzir a um vazamento de informações, né, que seria uma violação ali de integridade, ou indisponibilidade de serviços, que seria a própria questão de disponibilidade, né, de garantir disponibilidade de determinado serviço. Acesso e uso não autorizado, que está relacionado à confidencialidade da informação, né? E aí um exemplo muito próximo, assim, que a gente consegue visualizar ou consegue ter um contato mais próximo é justamente a negação de serviço. Como que acontece aqui, né, uma negação de serviço? Então, normalmente existe um atacante, né, um hacker, e aí algumas máquinas que a gente chama aqui de computadores mestre, né, PCs mestre, e aí esses PCs mestres, eles têm PCs zumbis, e esses PCs zumbis é que vão fazer o ataque ali a um determinado servidor de internet. Pô, professor, mas como que eu consigo chegar, né, a essa questão de PC zumbi, por exemplo? Porque, tudo bem, eu tenho lá um hacker e alguns PCs mestre. Tá, isso aí a gente consegue até entender porque, assim, eu tenho lá o meu computador, eu sou um hacker, eu quero atacar, e eu tenho mais dois, três comparsas aqui que vão fazer esse ataque. Então, eu posso fazer com que o meu computador seja o orquestrador do ataque como um todo, e os computadores ali dos meus comparsas sejam os PCs mestres. Mas e esses PCs zumbis? E aí vem todo o contexto ali de vírus, de malwares, de backdoors, enfim. Por quê? A princípio, uma máquina ela é segura desde que eu não tenha nenhum tipo de acesso que comprometa ela. Como assim? Então, se eu tenho a minha máquina, tem todos os softwares instalados e eu não acesso nenhum serviço externamente, ou seja, meu computador não faz uso da rede, dificilmente esse computador vai ter algum tipo de vírus. Tá, professor, mas e se eu colocar um pendrive? Aí eu começo a ter algum problema, né? Porque eu saio do domínio restrito do meu computador, ou seja, era só ele, né? Não tinha nenhum acesso externo. E aí eu acessei um dispositivo externo, que é justamente o pendrive, né? Então, é algo que está fora da minha máquina. Pô, professor, então quer dizer que eu não posso usar pendrives? Pode usar pendrive, né? Não tem nenhum problema. O ponto aqui é a questão do acesso a algum tipo de software malicioso. Então, a princípio, se a minha máquina não tem acesso a nenhum serviço externo, ou seja, ela não tem acesso à rede, eu não faço uso de pendrives, eu não tenho nada disso, eu tenho só o meu sistema como um todo lá, eu tenho só o meu sistema de gerenciamento de pessoas, tenho só o meu sistema de gerenciamento de processos, ou seja, se a minha máquina ela serve só para eu ter o controle de um determinado sistema, então ela dificilmente vai ter qualquer software malicioso porque não tem acesso externo. Agora, a partir do momento que eu coloco a minha máquina em rede, aí ela começa a ficar vulnerável. Pô, professor, então quer dizer que se eu usar a rede, o meu computador vai ter vírus? Não necessariamente. Tá? Então eu posso utilizar a rede
E aí eu preciso ter cuidado com o que eu acesso, na verdade, né? Os lugares que eu vou acessar, os anexos que eu vou consultar, ou seja, o conjunto de informações externas que eu vou consumir dentro da minha máquina. Por isso que quando a gente está olhando as questões de segurança, né, e tudo mais, a gente passa pelas questões de autenticação e de identidade. Por isso que a gente passa por questões que envolvem criptografia. Por quê? Porque no final das contas, a nossa máquina, ela, de certa forma, ela é vista no mundo. Então, se ela consegue acessar qualquer recurso fora da rede, ou se, fora do ambiente local, né? Por exemplo, eu quero acessar lá o Facebook. O Facebook não está na minha máquina, né? Ele não está na minha rede, ele está numa rede externa. Isso quer dizer que eu também consigo, de uma rede externa, enxergar, de certa forma, o meu computador. É claro que existem mecanismos nesse meio, né? Então, eu tenho mecanismos lá de firewall, eu tenho mecanismos de NAT, eu posso ter mecanismos de p-table. Então, tem uma série de mecanismos que fazem com que o acesso externo para o acesso interno seja dificultado. Agora, nada impede que eu faça o acesso da minha máquina para um recurso externo. E é exatamente aí que reside o problema, né? Por quê? Se eu baixo alguma coisa na minha máquina, a partir do momento que a minha máquina tenta acessar externamente, não existe nenhum bloqueio para isso. Podem existir bloqueios, por exemplo, de firewall para URLs já definidas, né, que podem ser maliciosos. Mas e se ao invés de eu usar uma URL, eu usar um número de IP? Então, eu não consigo fazer um filtro muito bem definido de IPs no meu firewall. Então, isso se torna um problema. Então, notem que o problema da rede, tá, de fazer o uso da rede e tudo mais, não é a rede em si ser insegura. O problema, ele reside justamente na forma como eu utilizo a minha máquina e a forma como eu utilizo os recursos de rede. Então, no final das contas, a segurança de fato do computador, ela está muito mais relacionada ao usuário e à forma de utilização que o usuário tem, do que as pilhas, né, de protocolos de segurança que a máquina implementa, ou que a rede implementa, ou as políticas de segurança que são definidas por uma determinada empresa. Então, pegando aqui todo esse domínio, né, de vírus, malware, tal, então vamos olhar a definição aqui de vírus. Então, os vírus são ameaças, né, que eles podem estar tanto em nível de infraestrutura como em nível lógico. Então, um vírus, ele é um pequeno programa escrito com o objetivo de alterar a forma como um computador opera, sem a permissão ou conhecimento do usuário. Normalmente, eles são auto-executáveis e se associam a outro programa, tá? Um programa normal, e ele se auto-replica. Então, o nome, né, ele sugere, o nome vírus, ele é uma sugestão de vírus mesmo, que a gente pega, né? Então, por exemplo, eu estou gripado. Se eu estou gripado, muito provavelmente as pessoas que estão no meu entorno também ficarão gripadas. Por quê? Porque o vírus que eu carrego, ele consegue se multiplicar e consegue se transmitir de forma muito rápida e muito fácil, né? Então, o vírus de computador, ele tem essa logística de funcionamento. Então, uma vez que um programa pegou um vírus, ele consegue fazer a multiplicação desse vírus e infectar outros programas com o mesmo vírus. Professor, mas como que eu pego esse vírus, né? Normalmente, acessando recursos que são recursos fraudulentos ou maliciosos e que possuem essa característica aqui de auto-executável ou de executável mesmo, tá? Então, normalmente, ele exige um processo ou um mecanismo de entrega. Então, quem que faz esse processo, né, ou esse mecanismo de entrega? Justamente o usuário. E esses vírus, eles necessitam, de fato, da interação humana. Ou seja, é necessário que eu clique em algum lugar, que eu faça download de algum programa, que eu execute isso, para que de fato esse vírus ele tenha êxito, né, para que ele aconteça. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo de um script que ele poderia ser utilizado como um vírus, nesse caso aqui, para indisponibilização de HD. Então, o que está acontecendo aqui? O que esse script faz? Ele gera um arquivo, ele gera dois arquivos, na verdade, um chamado de dados e outro chamado de system, e ele fica escrevendo dentro do arquivo
de dados uma palavra. Então, nesse caso aqui, ele está escrevendo hacker. E aí, note que a condição dele aqui de execução é uma condição sempre válida. Ou seja, enquanto 1 for igual a 1, 1 sempre é igual a 1. Então, toda vez que 1 for igual a 1, ele vai copiar dados para system e aí system para dados. Ou seja, ele vai ficar se autorreplicando aqui e vai começar a aumentar, né? Vai começar a expandir a quantidade de arquivos no HD até esse HD não ter mais capacidade. Ou seja, ele vai indisponibilizar a infraestrutura, que nesse caso aqui é o próprio HD. Tá, professor, mas se ele é autorreplicável, né? Como que eu poderia fazer aqui, por exemplo, para que esse script ele seja multiplicado em outros lugares, né? Eu poderia colocar uma linha ali, por exemplo, fazendo uma cópia do script inteiro para um outro arquivo executável de sistema. Então, se eu estiver usando um Linux, por exemplo, eu poderia pegar esse código aqui e jogar ele num profile. Ou seja, eu faria com que toda vez que um bash fosse utilizado, esse script rodasse. Então, na verdade, não é o bash que está gerando ali, né? Ele por si só. É um bash que está infectado, e aí essa infecção faz com que um processo rode lá fazendo inundação de dados. Pô, professor, mas e se eu quiser fazer isso aqui lá no meu Windows, né? Consigo? Também consigo. Eu precisaria mudar aqui a estrutura para um arquivo .bat, que é o arquivo de script lá do Windows. E aí eu colocaria esse arquivo, por exemplo, lá na minha inicialização. Então, eu faria com que toda vez que o sistema inicializasse, esse script rodasse, e aí faria uma inundação de dados lá dentro do HD, deixando o HD indisponível. A atuação do vírus, ela pode ser dessa forma, tá? Com uma negação de serviço ali, ou seja, ela está indisponibilizando um determinado serviço, tá? E notem que o que está sendo feito aqui, ele não seria visualizado, por exemplo, por um antivírus. Por quê? Porque é um processo comum do sistema operacional, que é gerar arquivos e fazer cópias de arquivos, né? Então, não seria algo, por exemplo, que o meu antivírus conseguiria identificar como um vírus efetivamente. Mas pode ter ali o comportamento viral, que é justamente ter essa autorreplicação, né? Então, eu conseguiria jogar esse script em outros processos, por exemplo, porque ele é um processo, né? E aí, dentro das linhas aqui do script, eu conseguiria colocar diretórios de cópia. Seria uma possibilidade. Então, além dos vírus, nós temos os trojans. Então, são programas impostores ou arquivos que se passam por um programa desejável. Então, um trojan, ele é diferente do vírus em relação à automultiplicação. Então, esse trojan, ele vai ser um programa e ele não vai se multiplicar, ele não vai se colar em outros programas, né? Ele vai ficar sozinho ali. Isso quer dizer que eu consigo matar esse processo, né? Eu consigo ir lá e fechar ele. Para que um cavalo de Troia possa se espalhar, o próprio usuário deve instalá-lo no computador. Então, alguns tipos de trojans aqui, né? Downloader, dropper, backdoor, DOS, destrutivo, clicker, proxy, spy. Então, de onde que vem, né, essa ideia de Trojan? Ele vem do cavalo de Troia, da história que foi dado um cavalo, e aí dentro do cavalo tinham lá alguns soldados e tudo mais. Então, o que acontece? Qual que é a perspectiva técnica do Trojan, né? Para eu fazer o acesso a uma máquina, de fora para dentro, é complicado. Por quê? Existem firewalls, existem NATs, tem uma série de elementos de rede que fazem o bloqueio do acesso externo para o acesso interno. Agora, o acesso interno para o externo, ele é liberado. Ou seja, o firewall ele pode até colocar algumas URLs ali como não autorizadas, mas em via de regra, todo e qualquer acesso que eu tentar fazer do meu computador, externamente, né? Eu estou no meu computador e quero fazer o acesso externo, eu consigo. E se eu olhar o protocolo de transporte mais utilizado, que é o TCP, eu vou entender que o TCP ele é full duplex, ou seja, eu consigo mandar informação para fora e eu consigo receber informação de fora para dentro na mesma conexão. Logo, toda vez que
a minha máquina gera um processo de conexão, ela faz com que eu consiga acessar recurso externo, mas que o recurso externo também consiga acessar o recurso interno. E aí, o que que esse Trojan faz, então? Ele muda a perspectiva de acesso. Então, como assim muda a perspectiva de acesso? Ele faz um acesso externo, só que quem vai fazer requisição de fato é o externo para o interno, e não o contrário, né? Porque a lógica que a gente usa normalmente é essa. A gente acessa um recurso externo e aí a gente faz a solicitação para o recurso externo. Quando um Trojan está em execução, por exemplo, um spy, né? O que, que ele está fazendo? Ele tem uma conexão aberta. E aí o externo, ele pede alguma informação da máquina. Então ele quer uma captura de tela, ele quer um conjunto de teclas digitadas, ele quer um conjunto de mapa, né, de XY da tela, onde aconteceu um clique, por exemplo, que é o caso do clicker ali, né? Um backdoor. Então, eu quero deixar uma porta disponível para que um processo externo faça acesso a um processo interno. Se eu não tenho a lista de processos, né, se eu não consigo fazer isso, se a lógica da rede ela não prevê isso, como que eu faço acesso? Por portas disponíveis. Então, um backdoor, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar uma porta disponível, só que essa porta disponível, ela não está sendo visualizada pelo usuário. Não existe um programa ali que fala assim, olha, eu tenho uma porta aberta, né? É difícil o usuário saber isso. Tem formas de visualizar, mas o usuário comum normalmente não tem esse conhecimento, né? Então, toda vez que eu deixo uma porta disponível, eu estou facilitando com que um usuário externo acesse recursos internos da minha máquina. Isso é um problema de segurança. Dentro dessa linha também, né, de vírus, trojanos, nós temos os worms. Então, são programas que se duplicam, passando de um sistema para outro, sem utilizar um arquivo host, né, um arquivo hospedeiro ali. Eles se diferenciam dos vírus porque, né, eles requerem a existência de um arquivo host, os vírus no caso, né, que é o arquivo infectado para que ele seja espalhado. Então, diferente ali do vírus, né? O modo que o worm e o vírus eles utilizam o arquivo hospedeiro é diferente. Então, o worm ele não tem um arquivo necessariamente específico, já o vírus tem. Então, vamos pensar assim: eu pego lá e crio o meu vírus de inundação de disco. Então, aquele arquivo de inundação de disco ele precisa ser executado. E aí, uma vez executado, ele vai fazer a multiplicação dele para outros arquivos. Então, existe a dependência do meu script. Já o meu worm, ele pode ser um script de uma linguagem, sei lá, um JavaScript, por exemplo, ou de um macro, né, de um VBasic lá do Excel, só que não necessariamente ele vai precisar daquele script específico. Então, ele pode se reproduzir, por exemplo, ele pode infectar arquivos do tipo Excel que não necessariamente tenham um script VBasic como macro. Ele pode infectar arquivos lá do meu Internet Explorer, do meu Firefox, do meu Chrome, sem que esses arquivos tenham relação direta com o arquivo JavaScript. Então, esses worms, eles são do tipo malware, né, que é um software malicioso, e eles têm propósitos aqui que podem ser de negação de serviço, pode ser de indisponibilização de serviço, que podem estar relacionados ao comprometimento de uma aplicação. Então, se eu utilizo o Excel, né, com uma frequência lá, e eu danifico arquivos de configuração do Excel, esse Excel não vai funcionar de forma adequada. Então, é nessa linha que o worm trabalha, né? Ele vai fazer uma indisponibilização de um determinado serviço de forma maliciosa mesmo, mas com o propósito de indisponibilização de serviço. E nós temos os spywares. Então, spywares são programas para monitorar as atividades de um sistema qualquer e enviar informações para outras pessoas. Então, esses spywares, eles podem ser usados tanto de forma legítima, então eu quero lá fazer um monitoramento, por exemplo, do que um determinado funcionário, um determinado setor está utilizando, né, o que está acontecendo ali, quanto de forma maliciosa. Então, qual que é a diferença dos dois, né? A forma ou o propósito com que esse spyware está sendo instalado. E quais ações vão ser realizadas, né? O tipo de informação que vai ser monitorada, o uso
da informação que está sendo coletada por quem está sendo coletada. Então, esses spywares, eles vão ter, de uma maneira geral, eles vão ter o funcionamento de captura. Então, eles vão capturar informação de tela, informação de tecla, informação de clique, ou seja, eles vão capturar informações da máquina como um todo, e aí o uso dessa informação é que vai definir se um spyware ele é malicioso ou não, né? E a forma como isso foi instalado também, né? Se foi instalado de forma pensada, e isso foi dito, olha, tem um programa aqui que é de monitoramento de captura de tela, de captura de teclas, de cliques, enfim, ou se isso foi instalado sem esse propósito, né, com propósito de captura, mas sem avisar o usuário, por exemplo, que esse software existe. Então, um spyware legítimo, ele vai ser usado para monitorar se outras pessoas estão utilizando os recursos do computador de modo abusivo ou não autorizado. Então, eu pego lá, por exemplo, e quero ver quantos usuários estão logados em um sistema. Eu estou fazendo o monitoramento desse sistema, mas não necessariamente essa informação está sendo usada para algo malicioso. Eu quero ver se quem está utilizando a máquina em um determinado momento são pessoas autênticas ou liberadas para fazer aquele acesso. Spywares maliciosos. Então, eles executam ações que podem comprometer a privacidade do usuário e a segurança do computador ou de uma rede, né? Como monitorar a captura de informações referentes à navegação do usuário. Então, eu tenho lá, por exemplo, um usuário que está fazendo uso de um chat. Então, ele está trocando informações via chat. Essas informações via chat, elas são privadas para o usuário, né? Então, se eu tiver acesso a isso, eu estou ferindo a privacidade do meu usuário, e aí eu entro lá no quesito confidencialidade, né? Eu estou fazendo acesso a uma informação que é confidencial e que eu não deveria ter acesso. O meu usuário está fazendo lá, está inserindo o usuário dele, né? Mostrando a identidade dele e fazendo a autenticação com a senha. Se eu capturar a identidade e a senha, eu também estou ferindo questões de confidencialidade e posso, né, dentro desse domínio, também ferir questões de autenticidade, né? Porque a partir do momento que eu me faço passar por um determinado usuário, eu já estou ferindo alguns princípios de segurança. E aí, qualquer modificação que eu fizer dentro de um domínio lá com usuário e senha que não são os meus, eu estou ferindo toda a integridade do sistema. Então, esses spywares maliciosos, eles têm essa perspectiva de conseguir pegar essa informação e aí, com base nessa informação, né, de usuário e senha, ou informações de aplicações mesmo, né, como um chat, fazer o uso dessa informação de forma inapropriada. Então, alguns tipos de spywares. Né? Nós temos os keyloggers, que são utilizados para fazer captura de teclas. Né? Então, eu faço a captura dessas teclas, e aí essa captura eu mando para um determinado lugar. Então eu mando lá para quem está interessado nessa informação. Nós temos os screen loggers, que são utilizados para fazer a captura de onde o cursor tá, né? Então onde ocorreram cliques dentro da máquina, tá? Eu cliquei lá, por exemplo, num teclado virtual para digitar a minha senha. Então eu sei onde está o teclado virtual, eu sei qual é a posição dele, o mapeamento da tela, e aí dentro desse mapeamento de tela, eu sei onde que o usuário clicou. Por isso que é interessante esses softwares de teclado virtual, por exemplo, eles mudarem a posição dos números e letras, né? Então, toda vez que eu carrego um teclado virtual para senha, a disposição dos caracteres, ela muda. Então, por que que ela muda? Se alguém está fazendo monitoramento do sistema e ele pegou as posições lá de clique, se eu mantenho o teclado sempre na mesma posição, com as letras e números dispostos sempre na mesma ordem, toda vez que o meu usuário for fazer o login em determinado sistema, ele sempre vai fazer os cliques nas mesmas posições. Se ele fizer os cliques nas mesmas posições, fica fácil para quem está tentando capturar a informação inferir qual é a senha. E aí o teclado virtual em si, ele acaba sendo inútil, né? Porque como ele está dispondo sempre na mesma ordem,
e eu tenho a posição dos cliques, eu sei a senha, né? Porque é só eu repetir a posição dos cliques na ordem com que os cliques ocorreram. Então, eu sei quando foi o clique 1, quando foi o clique 2, quando foi o clique 3 e assim sucessivamente. Então, eu não preciso saber a senha, eu só preciso reproduzir os cliques exatamente como eles ocorreram. E nós temos os AdWords, que são utilizados para encher o browser de propagandas durante a navegação na internet. Então, nós temos aqui vendas, né, de AdWords lá. Eu quero vender um livro, um tênis ou qualquer coisa assim. Então, esses AdWords, eles pegam propagandas válidas, né, propagandas que teoricamente não foram feitas para serem maliciosas, e ficam replicando isso com o propósito de atrapalhar ali a vida de quem está usando o sistema. Então, é bem desagradável esse tipo de spyware. E os backdoors? Então, os backdoors, eles são programas que permitem o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim em uma invasão anterior. Então, pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos, vírus que tenham previamente infectado o computador, ou por malwares, né, que exploram as vulnerabilidades existentes nos programas instalados no computador, para poder invadir ele posteriormente. Então, de novo, o que acontece aqui? Tá? O backdoor, ele parte do princípio que acesso interno e externo é válido, acesso externo e interno é dificultoso. Então, sendo isso verdade, o backdoor sempre vai disponibilizar uma porta de acesso em um determinado programa internamente, e quem faz o acesso, né, quem faz a primeira chamada, é o programa interno para um servidor externo, para um host externo. E a partir disso, como é utilizado o TCP, existe uma conexão full duplex, e essa conexão full duplex permite que quem está externo faça a manipulação de serviços de quem está interno. Tudo isso via socket. Então, esse socket ele vai ser a estrutura de comunicação ali utilizada pelo, pelo meu sistema operacional, e esse socket é quem define IPs, portas, enfim, é quem faz a lógica de fato de comunicação de processos. Então, esses backdoors sempre vão estar envolvidos, de certa forma, a um acesso a socket, para que eu consiga, então, ter a conexão interna e externa, só que quem está externo consiga fazer a manipulação de serviços ou recursos computacionais internos. E aqui, as formas, né, o escopo geral aqui dos worms, vírus e tudo mais, e como que a gente acaba sendo infectado por eles, né? Então, um worm, por exemplo, ele vai ser recebido automaticamente pela rede, assim como um bot, né? Então, se ele vai ser recebido automaticamente pela rede, como que eu faço para não pegar um worm, né? Para não colocar esse worm na minha máquina? É eu não clicar. Ou seja, vai aparecer lá uma mensagem: olha, você foi o milésimo ganhador ou o milésimo usuário a acessar, clique aqui. Ou seja, ele tenta manipular o usuário para que o usuário faça a execução ali de um determinado script, e aí esse script compromete o computador. Veja que, nesse caso do worm, ele provavelmente não vai baixar nada para a máquina, mas ele vai executar um script, e aí esse script pode ter ações ali que possam vir a degradar o computador. O que a gente recebe por e-mail, por exemplo, então vírus, worms, bots, ou seja, a gente consegue receber quase tudo, exceto backdoors e rootkits ali, por e-mail, né, que era a ferramenta mais utilizada antigamente para fazer a difusão desses softwares, né? Então nós temos ali, ó, esses códigos maliciosos baixados de sites da internet, compartilhamento de recurso, uso de mídias removíveis infectadas. Então a gente trabalha muito com rede, mas acaba esquecendo que as mídias, né, os pendrives, eles podem estar comprometidos, tá? Redes sociais, mensagens instantâneas, alguém que feriu a segurança física da nossa máquina, ou seja, fez um acesso indevido e foi lá e deliberadamente instalou ali um código, né, que não deveria ter instalado. A própria ação de um outro código malicioso, né, então, que pode ter sido recebido por e-mail ou por qualquer outra forma, tá? E a instalação disso, né? Então, pode ser execução
do arquivo propriamente dito, tá? Que é você ir lá e executar. Pode ser a execução explícita de um código malicioso, ou seja, você não executou de fato, você não instalou lá, né? Você não colocou para rodar, mas você clicou, né? Você fez o clique lá num folder ou num link, tá? Execução do próprio código malicioso, então eu já tinha executado isso em algum momento, de alguma forma, e ele vai se replicando. Enfim, tem uma série de possibilidades aqui. E o que, que fica disso tudo, né, das formas aqui de infecção e a forma de instalação? Essas vulnerabilidades elas só vão ocorrer se o usuário permitir. Então, dentro da minha política de segurança, quando eu estou estipulando ela, eu preciso ter um certo cuidado com o treinamento de pessoal. Ou seja, dentro da minha política de segurança, eu preciso ter uma parte que vai falar como que eu vou fazer o treinamento dos utilizadores do meu sistema, para que, quando eles estiverem utilizando o sistema, qualquer situação que pareça adversa, que pareça estranha, que ele não execute ou que ele não faça uso ali de determinado recurso, ou na pior das hipóteses, para quem que esse funcionário precisa recorrer para verificar se determinado link ou se determinada informação pode ou não ser acessado. Então, um exemplo aqui, né? Vamos pegar ali compartilhamento de arquivos. Então, eu preciso falar para o usuário do sistema que determinados arquivos podem ser executados, determinados arquivos não podem ser executados, e quais são as fontes confiáveis de onde esse usuário pode baixar esses arquivos ou pode buscar esses arquivos. Então, essa política, né, de prevenção, de controle aqui sobre esses softwares maliciosos, ele está muito mais ligado à conscientização do usuário, propriamente dita, do que softwares específicos. Né? Então, eu tenho um antivírus que vai fazer com que o meu sistema não seja infectado. Na verdade, o antivírus ele só vai ser efetivo se eu utilizar ele, né? Se eu colocar o antivírus para executar. Mas se eu não fizer isso, né, e eu não tiver uma conscientização do usuário, eu posso infectar o meu computador, mesmo ele tendo um antivírus, e isso não vai ser efetivo, né? Então, esse antivírus ele não vai ser efetivo, ele não vai evitar que esse vírus seja instalado na minha máquina, e eu comprometo o meu sistema como um todo. Porque uma máquina infectada, ela pode prejudicar todas as máquinas em rede, uma vez que essa rede é interna e tudo mais. Então, essas foram as referências utilizadas para essa aula. Então, o livro do Machado, Segurança da Informação, Princípios e Controle de Ameaça, e o livro do Pinheiro, Segurança da Informação e Meios de Pagamentos Eletrônicos. Muito obrigado e bons estudos.